pegar a sua Bíblia, vamos juntos nos preparar para este momento de oração. Pega também seu caderno, sua caneta, para você fazer as anotações que Deus tem para você no dia de hoje. Tá bom, meu irmão? Tá bom, minha irmã? Vamos lá. Hoje nós queremos falar sobre a adoração a Jesus no Santíssimo Sacramento. E precisamos entender o seguinte: quando Jesus veio para anunciar a palavra, ele disse duas coisas. Ele disse: Eu sou o pão vivo. E disse também na passagem também, na mesma passagem que nós vamos ler hoje, ele disse: Eu sou o pão da vida. Se Jesus é Deus e disse que ele era o pão vivo, e em outro versículo ele disse que ele era o pão da vida, significa que esse pão da vida é o próprio Cristo, que como sendo Deus, pode ser adorado e glorificado. Então, o próprio Cristo falou para a gente: vocês podem adorar a Eucaristia, vocês podem adorar o meu corpo na Eucaristia, porque eu estou lá. Ele mesmo mostrou para a gente que ele está presente na Eucaristia. É uma graça que nós temos, que nós recebemos. Ele está presente em todo o sacrário da terra. E no Evangelho de João, que nós vamos ver, ele fala, né? Ele pede para que nós creiamos, que nós possamos crer. Ele pede que nós creiamos nele. Vemos ele falar que ele é o pão da vida. Então, vamos ler essa passagem? Está em João, capítulo 6, versículo 47 a 51. João 6, 47 a 51. Ele diz o seguinte: em verdade, eu vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram maná e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que não morra todo aquele que dele comer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu hei de dar é minha carne, para a salvação do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então ele já fala aqui: este pão que eu vou dar é a minha carne. Então, se Jesus é Deus e ele está falando que o pão que ele vai dar é a sua própria carne, ele está falando, gente, este pão sou eu. Este pão sou eu. Não é uma carne morta, não. Sou eu. Vocês podem comungar, vocês podem adorar, vocês podem prestar culto, porque este pão é a minha própria pessoa. E está presente aqui no meu corpo, minha alma, minha divindade. Eu estou inteiro neste pão que eu estou entregando a vocês. Ok? Na passagem que acabamos de ler, vemos Jesus falando o seguinte: eu sou o pão da vida. E também ele fala: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Ele nos diz que, em verdade, vos digo, quem crer em mim tem a vida eterna. O que Jesus está querendo dizer? Santo Agostinho de Hipona diz que Nosso Senhor deseja revelar o que Ele é. Então, Ele deseja revelar a sua divindade. Ele deseja revelar quem Ele é. Jesus é Deus. Jesus tem poder sobre todo o universo, sobre todos nós, sobre o seu próprio corpo. E quando ele diz, em verdade, eu vos digo, aquele que crê em mim tem a vida eterna, ele está falando sobre ele como uma pessoa inteira, corpo, alma e divindade. Ele não está falando sobre partes do seu corpo, isoladas. Ele está falando sobre a vida inteira dele, corpo, alma e divindade. E está o corpo dele ali, está a alma dele ali, e está a divindade dele ali, está o próprio Deus ali. Santo Agostinho continua dizendo o seguinte: como se ele dissesse, aquele que crê em mim tem a mim. Mas o que é ter a mim? É ter a vida eterna. Pois o verbo que estava no princípio com Deus é a vida eterna, e a vida era a luz dos homens. A vida sofreu a morte para que a vida pudesse matar a morte. Então Jesus está falando: se você crer em mim, você tem a mim. Se você crer em mim, você tem a vida eterna. Se você crê na vida eterna que sou eu, se você crê na vida eterna que sou eu, Jesus falando, você tem
a vida eterna, que sou eu. Mas o que tem a ver Jesus ser a vida eterna, né, com o pão da vida que desceu do céu, com o pão vivo que desceu do céu? Comentando, né, sobre o pão vivo, Santo Agostinho diz o seguinte, eu vou ler aqui tudo para vocês, tá? E por eles que o havia insultado com o maná, ele acrescenta, vossos pais comeram o maná no deserto e estão mortos. Vossos pais, eles são, pois, sois como eles, filhos murmuradores de pais murmuradores, pois em nada esse povo ofendeu a Deus mais do que por suas murmurações contra ele. E portanto eles estão mortos, porque o que viram, eles creram, o que não viram, eles não creram, nem entenderam. Então, esse povo, ele era muito murmurador. A murmuração não vem de Deus, a murmuração vem do diabo. A murmuração vem do diabo. Reclamação vem do diabo. Tá? Este era o pão que o maná tipificou. Este era o pão que o altar tipificou. Tanto um quanto ou o outro eram sacramentos, diferindo em símbolo, semelhantes na coisa simplificada. Ouça o apóstolo, eles todos comeram a mesma carne espiritual, mas nós comemos o pão que desceu do céu. Estamos aliviados da morte? Da morte visível e carnal? A morte do corpo? Não estamos. Morreremos, assim como eles morreram. Então, de que morte Jesus está falando? Ele não está falando da morte desse corpo aqui. Ele não está falando dessa morte desse corpo aqui. Com o corpo carnal, este corpo aqui vai morrer. Nós vamos morrer. Mas ele está falando de uma outra morte. Uma morte muito pior. Uma morte muito pior. Da morte visível e carnal não estamos livres. Morreremos. Mas da morte espiritual que seus pais sofreram, somos libertos. Então, a segunda morte, a morte espiritual, nós estamos livres. Por quê? Porque nós estamos em comunhão com o corpo de Cristo, comungamos o seu corpo. Moisés e muitos, aceitáveis a Deus, comeram maná e não morreram, porque entenderam aquele alimento visível e um sentimento espiritual. O provaram espiritualmente e foram espiritualmente preenchidos com ele. E nós também hoje recebemos o alimento visível, mas o sacramento é uma coisa, a virtude do sacramento outra. Muitos recebem do altar e perecem ao receber, comendo e bebendo sua própria condenação, como disse o apóstolo. Comer, então, o pão celestial espiritualmente é trazer ao altar uma maneira inocente. Os pecados, embora sejam diários, não são mortais. Antes de ir ao altar, atenda à oração que você repete. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se perdoadores sois, perdoados, aproximai-vos confiadamente. É o pão, não veneno. Então, quando nós vamos comungar, nós temos que entender o que nós estamos comungando. Não chegar lá e comungar de qualquer jeito. Não chegar lá e comungar com pecado mortal. Chega lá entendendo quem é Cristo. Que nós estamos comungando o seu corpo. Entender que nós estamos comungando da sua alma, da sua divindade. Que nós estamos nos unindo ao corpo, alma e divindade de Jesus. Ao próprio Deus. Ao Deus que pode fazer tudo em nossas vidas. E por isso nós não podemos nos apresentar de qualquer jeito. Nós temos que ter reverência. Temos que ter obediência. Temos que ter caridade. Temos que amar. Tá? Ninguém, pois, come deste pão que morrerá na segunda morte, né? Mas falamos da virtude do sacramento, não do sacramento visível em si, do comedor interior, não do exterior. O maná também desceu do céu, mas o maná era sombra, isto é, substância. Então, meu irmão, Jesus é o novo maná. Hoje nós podemos encontrá-lo presencialmente na Eucaristia.
Ele está lá, vivamente ressuscitado. Ele está lá presente, ressuscitado, santo, te esperando, procurando por você. Esse pão vivo, nós devemos adorá-lo, pois é o próprio Deus. É o próprio Jesus encarnado presente no meio de nós, na Eucaristia, que nós podemos adorar, que nós podemos nos entregar, que nós podemos dar toda a nossa vida, toda a nossa glória, tudo que nós podemos entregar a Jesus, nós devemos fazer agora, aqui, onde ele mesmo diz: isto é o meu corpo. Ele não disse: fazei de conta que isto é meu corpo, ou isso simboliza meu corpo. Não. Jesus disse: isto é meu corpo. E Jesus, Deus, já mostrou poder com o seu próprio corpo antes. Ele nos mostra o seu poder de controle do próprio corpo, primeiro ao caminhar sobre as águas. Ele anda sobre as águas e mostra que ele tem o poder de controlar o próprio corpo, porque o próprio corpo dele ficou acima das águas. Depois, nos mostra na transfiguração que ele pode mudar a aparência do corpo dele. E depois ele mostra também o poder sobre qualquer matéria. Primeiro, fazendo a água virar vinho. Então, ele muda o elemento da água em vinho. Ele transforma a água em vinho. Ele mudou o elemento. Depois, ele consegue fazer outra coisa ainda. Ele consegue multiplicar elementos. Ele consegue criar pão e peixe do nada. Ele mostra assim, então, que ele tem o poder de transformar o corpo dele no que ele quiser. Então ele tem o poder sobre a matéria. E assim pode fazer o corpo dele se tornar um pão, ou um pão se transformar no seu corpo adorável. O Catecismo da Igreja Católica vai nos dizer sobre a adoração, no número 2096, que a adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como tal, Criador e Salvador, Senhor e dono de tudo quanto existe, amor infinito e misericordioso. Ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele prestarás culto, diz Jesus citando o Deuteronômio. Então nós devemos adorar Jesus, nosso Senhor, reconhecê-lo como tal, como Criador, como Salvador, como Senhor de tudo, como dono de tudo, o próprio Deus. É assim que devemos adorar a Deus, é assim que devemos adorar a Eucaristia. É deste jeito que nós devemos adorar. O Catecismo também diz, no número 2097 agora, adorar a Deus é reconhecer com respeito a submissão absoluta, o nada da criatura. Então, você precisa entender, perante Deus eu não sou nada. Perante Deus eu não sou nada. Mas Deus é tudo. Deus é soberano. Que só por Deus existe. Eu só existo por Deus. Eu só existo por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnífica. Louvá-lo, exaltá-lo e humilhar-se, confessando com gratidão que ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. Então, quando a gente olha para Deus, nós temos que entender: eu só existo por causa dele. Eu sou um grande nada perto de Deus. Eu sou menos que um átomo. Sou menos que um átomo. Deus é soberano, Deus é eterno, Deus é gigante. Eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias. A adoração de Deus, do Deus único, liberta o homem de se fechar sobre si mesmo, da própria escravidão do pecado e da idolatria do mundo. A adoração, meu irmão, minha irmã, é um ato de humildade. Agora, sobre a Eucaristia, o Catecismo vai dizer o seguinte no número 1324, que a Eucaristia é fonte e cume de toda a vida cristã. Os restantes dos sacramentos, assim como todos os ministérios eclesiásticos e obras de apostolado, estão vinculados com a Sagrada Eucaristia e a ela se ordenam. Com efeito, a Santíssima Eucaristia está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, isto é, o próprio Cristo na Páscoa. Então, por que nós rezamos? Por que nós realizamos um retiro? Por que você se confessa? Por que você se batiza? Por que você se casa? Tudo para a Eucaristia. Tudo para a Eucaristia.
corta. Então, meu irmão, minha irmã, é isso que nós precisamos entender. Nós somos chamados a ser filhos adoradores, pessoas que adoram verdadeiramente a Eucaristia, né? E no número 1418, o Catecismo vai dizer: uma vez que Cristo em pessoa está presente no sacramento do altar, devemos honrá-lo com culto de adoração. A visita ao Santíssimo Sacramento é uma prova de gratidão, um sinal de amor e um dever de adoração para com Cristo, nosso Senhor. É um dever de adoração. É um dever nosso. Eu tenho que adorar, você tem que adorar, nós temos que adorar a Jesus na Eucaristia. O Catecismo nos ensina como deve ser o culto relacionado à Eucaristia no número 1378. O culto da Eucaristia na liturgia da missa, nós exprimimos a nossa fé na presença real de Cristo, sob a espécie do pão e do vinho. Entre outras maneiras, ajoelhando ou inclinando-nos profundamente em sinal de adoração do Senhor. A Igreja Católica sempre prestou e continua a prestar este culto de adoração que é devido ao sacramento da Eucaristia, não só durante a missa, mas também fora da sua celebração, conservando com maior cuidado as hóstias consagradas, apresentando-as aos fiéis para que solenemente as venerem e levando-as em procissão. E para finalizar a leitura do Catecismo, eu quero trazer ainda mais um número, que é o número 1379, que nos diz o seguinte: a Sagrada Reserva, o Sacrário, era ao princípio destinada a guardar de maneira digna a Eucaristia, para poder ser levada aos doentes e ausentes fora da missa. Pelo aprofundamento da fé na presença real de Cristo, na sua Eucaristia, a Igreja tomou consciência do sentido da adoração silenciosa do Senhor, presente sob as espécies eucarísticas, por isso que o sacrário deve ser colocado num lugar particularmente digno da Igreja. Deve ser construído de tal modo que sublime e manifeste a verdade da presença real de Cristo no Santíssimo Sacramento. Então, você não pode colocar a Eucaristia em qualquer lugar. Tem que ser um local digno. Você pode ver que normalmente tem uma capela para o Santíssimo Sacramento, né? Aqui na nossa igreja nós temos um arco muito bonitinho e uma capelinha dentro só da Eucaristia. E muitas capelas são assim. Muitas paróquias são assim. Nós temos um lugar só para a Eucaristia. Tem que ter um lugar próprio para se guardar o nosso próprio catecismo, o nosso próprio sacramento da Eucaristia, o próprio Deus, para a gente poder adorar, para a gente poder venerar. E para encerrar a nossa pregação, eu ainda quero citar mais uma vez Santo Agostinho de Hipona. Ele nos diz o seguinte: Nosso Senhor se declara pão, não somente em relação àquela divindade que alimenta todas as coisas, mas também em relação àquela natureza humana que foi assumida pelo Verbo de Deus. E o pão, ele diz, que eu darei é minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas quando a carne recebe o pão que ele chama de sua carne, os fiéis conhecem e recebem como corpo de Cristo. Então olha que lindo. Se eles trabalham para ser o corpo de Cristo, e eles se tornam o corpo de Cristo, se eles estudam para viver pelo Espírito de Cristo, pois aquilo que vive pelo Espírito de Cristo é o corpo de Cristo. Este pão o apóstolo apresenta onde ele diz: nós, sendo muitos, somos um só. O sacramento da misericórdia, o sinal da unidade, o vínculo do amor. Quem deseja viver, que se aproxime, creia, seja incorporado para que ele possa viver, ser vivificado. Então, quando a gente comunga a Eucaristia, quando a gente adora a Eucaristia, a gente está entrando em união com todos os cristãos, com todos os católicos, com todas as pessoas que estão no corpo de Cristo. Não é somente o Igor, não é somente você, é o próprio Cristo. Quando você tem esse momento de comunhão, quando você tem esse momento de adoração, é o próprio Cristo que está vivendo. É o Cristo que vem em você, é o Cristo que vem em mim. E não só vem,
Ele faz morada, Ele vive em você, Ele vive em mim, no interior de sua alma. É isso que significa esse viver de Cristo, esse corpo de Cristo. Você se torna corpo de Cristo ao receber o corpo de Cristo na Eucaristia. E por isso nós devemos ter adoração. Quando nós falamos adoração eucarística, nós estamos falando de reconhecer Deus. Reconhecer a Deus na sua presença. Reconhecer a Deus em sua essência. Ele é Criador. Ele é Salvador. Essa é a nossa missão enquanto católicos. Nós temos que nos colocar perante Deus no seu tamanho, na sua divindade. Nós temos que reconhecer, eu sou pequeno. Deus é muito maior do que eu. Deus é muito maior do que eu posso esperar. Deus é muito maior do que eu posso pensar. Deus é grande. Deus é eterno. Eu sou limitado, Deus não. Deus é tudo, eu não sou nada. Nós temos que entender isso. Deus é uma pessoa que se torna um em nós. Mas Deus é tudo. Deus é infinitamente maior do que a gente. Deus, Ele está presente em você. Mas Ele também está presente... Aliás, não é nem isso. Não é que Deus está presente em você. Você está vivendo em Deus. Deus está em toda a criação porque a criação foi criada em Deus. Deus criou tudo em si mesmo. Deus criou tudo em si mesmo, em sua natureza. Então não é que a criação está em Deus. Não é que a criação, que Deus está na criação. A criação está em Deus. A criação está em Deus. É isso que nós temos que entender. Não é nós que estamos na criação. É a criação que está em Deus. É a criação que está em Deus. Entende? Então, meu irmão, minha irmã, quando nós formos fazer nossas adorações, hoje tem adoração também, né? No nosso retiro, temos adoração também. Todos os 3 dias do nosso retiro, vamos ter adoração. Que você possa fazer o seu momento de adoração, entendendo o que você está fazendo, se entregando de verdade ao próprio Deus, se entregando de verdade ao Cristo. Daqui a pouco eu vou voltar a fazer mais um momento com vocês, né? Mais um momento com vocês, que vai ser o momento do Espírito Santo. Nós vamos fazer apenas uma pausa. Mas não adianta eu vir aqui pregar o batismo no Espírito Santo para vocês. Não adianta, eu vou repetir. Não adianta eu vir aqui fazer a pregação do batismo no Espírito Santo de vocês, para vocês, se vocês não entenderem quem é Deus, quem é o Cristo, quem é a Eucaristia. A Eucaristia não é um objeto que a gente venera. A Eucaristia não é uma relíquia de alguém. A Eucaristia é o próprio Deus encarnado, feito homem, lá no nosso sacrário, para que a gente possa comungar, para que a gente possa adorar. Então não adianta eu pedir o batismo no Espírito Santo se você não entender que o batismo no Espírito Santo só vai vir da Eucaristia. Nós temos um caminho, e esse caminho se chama Jesus. E Jesus está presente na Eucaristia. Jesus está presente na Eucaristia. Então, meu irmão, minha irmã, vamos vencer os nossos medos. Vamos vencer as nossas dúvidas. Se você tem medo, né, renuncie agora a todo medo. Ah, Igor, medo de quê? Medo de que seja verdade que Jesus está lá. Medo de que seja verdade. Tem muita gente que não é que ele não acredita que Jesus está lá. Tem medo de que Jesus esteja lá. Agora, a dúvida, você que tem dúvida que Jesus está presente na Eucaristia. Jesus não mente. Jesus não mente. E ele diz na própria palavra: eu sou o pão vivo. Eu sou o pão vivo. Ele fala na palavra também: este pão que eu vos darei
é a minha carne. Quando ele vai instituir a Eucaristia, ele diz: isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Ele fala: isto é. Não fala, como eu disse no começo da pregação, ele não fala fazei de conta, ele não fala representarei isso aqui como meu corpo. Ele fala: isto é meu corpo, isto é meu sangue. Ok, meu irmão, minha irmã? Então, vamos fazer a nossa pausa agora de 15 minutos, para daqui a pouquinho eu voltar para a gente fazer a nossa pregação do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo nos conduz pelo caminho da cruz. Que Deus abençoe você e até daqui a pouquinho.